Bom, é difícil dar uma palestra depois do professor Alexandre, né? Eu sou um grande fã dele. Um dia a gente chega perto lá, né? Bom, pessoal, eu vou falar de um tema que é uma continuidade daquilo que já se falou aqui, que é a qualidade do ar interno. E a gente vai, digamos assim, avançar um pouquinho mais à frente nessa questão que é a desinfecção. Essa época é uma época, digamos assim, mais difícil, que a gente realmente sofre essa ação, né? Eu mesmo estou saindo de um resfriado, porque normalmente a gente vai nos ambientes e esses ambientes, vamos dizer assim, existe uma contaminação. E aqui eu vou mostrar algumas formas, vamos dizer assim, e soluções, como a gente começa a tratar isso aí dentro desses trabalhos que a gente tem executado. Bom, transformando a qualidade do ar. Praticamente todo tipo de ambiente, né? Nós sofremos essas ações com a questão de qualidade do ar, o excesso de CO2, partículas, né? Mas, principalmente, nós temos, vamos dizer assim, hoje, os vírus, as bactérias, esses micro-organismos, que eles realmente, vamos dizer assim, são os maiores causadores, vamos dizer assim, dessas infecções, dessas doenças que a gente, digamos, acaba tendo. Então, são escolas, unidades de saúde, ou seja, se a gente imaginar toda a área aqui dos profissionais, nós que somos profissionais, que atendemos nessa área, na área de refrigeração, ar-condicionado, são fábricas de alimentos, escritórios, escolas, mas, principalmente, o que eu vou abordar mais aqui são as unidades de saúde, que, basicamente, é onde, vamos dizer assim, a gente é acometido por um tipo de doença e a gente, às vezes, acaba complicando, vamos dizer assim, nessa busca, nessa solução de ir atrás desse tratamento, a gente acaba absorvendo outras doenças até muito mais agressivas do que aquela que a gente está saindo para tratar. Bom, em termos, quando a gente fala nesses ambientes, né, de saúde, então, existem algumas diretrizes de normas que hoje já nos orientam, eles já nos, digamos que são as bases que a gente precisa obedecer e atender. Uma delas é essa NBR, a 17037, né? A qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente, que, na realidade, a grande, digamos assim, referência dos projetos de aplicação era aquela resolução 09 da Anvisa, que ela foi revogada, e justamente essa aí, ela abrange de uma forma, digamos, até bem mais abrangente do que a própria a R09 da Anvisa. E a NBR 7256, que ela realmente trata especificamente desses estabelecimentos assistenciais de saúde, tá? Tanto nessa questão do projeto para execução de instalação. Bom, o que nós temos aí de riscos e ameaças da qualidade do ar interno, de ambientes internos, né? Bom, na realidade, o PMOC é um grande avanço que a gente tem, que ele veio justamente para começar a melhorar essa questão do ar interno. Mas ele ainda, muitos lugares ainda falta esse plano, digamos assim, adequado. Muitas vezes eu vejo pela dificuldade que a gente tem, que eu também trabalho bastante com essa elaboração, porque, na realidade, nem sempre acaba sendo aquela decisão de um projeto bem elaborado. Como o professor falou, a questão de projeto, né? Muitas vezes o profissional ele fica coagido pelo cliente. O cliente não aceita que ele tem que fazer aquilo, que é obrigado a gastar aquilo lá. Hoje, então, com essa necessidade de você fazer a medição e ter o laudo da qualidade do ar, isso aí virou um outro problema. Ele disse, não, o outro profissional não me pede isso aí, eu não vou gastar isso aí. Então, realmente, vamos dizer assim, se conscientizar, nós profissionais e os órgãos, como a gente tem aí o CREA, né, os outros conselhos, e, principalmente, assim, eu falo que a gente precisa treinar o pessoal de fiscalização, principalmente esses de vigilância sanitária, para que eles realmente pedem a documentação total. Muitas vezes os caras dizem, não, eu só preciso do papel, da RT, da TRT, e é só isso que eu preciso, não preciso mais nada. É isso que estão me cobrando. Mas a gente pode elencar aí uma série de problemas que são ameaças, né, como o pessoal já comentou aqui, mas eu coloquei 7 aí para ficar um pouco mais resumido. Então, são as partículas em suspensão, que é o que a gente tem, os compostos orgânicos voláteis, que também já foi abordado aqui,
gases tóxicos também, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, porque quando a gente fala em climatização, a gente fala tanto resfriamento como aquecimento, e muitas vezes a gente tem e não observa sistemas com combustão justamente para resolver essa questão de aquecimento, né? E agora o tema que eu vou, digamos, abordar bastante são os aerossóis infecciosos, que são esses micro-organismos, né, que são alérgenos, os vírus, mofos, bactérias, e esses realmente eles podem desencadear aí doenças e alergias. E a proliferação desses micro-organismos em ambientes que não têm uma proteção para poder fazer esse controle, para diminuir essa concentração desses micro-organismos, eles realmente afetam principalmente a questão das vias respiratórias. E nós temos também a questão de umidade. Não é todo o sistema de climatização, de ar-condicionado, que trata a umidade. Então, digamos, ela muito alta ou muito baixa, né, ela causa problemas também para a saúde da gente. E também os sistemas de ventilação, muitas vezes assim ele não é tão elaborado, não é tão analisado, né? E isso aí também é um fator que prejudica bastante. Bom, quando a gente fala em esses aerossóis infecciosos, né? Então esses micro-organismos, então na realidade a gente define eles, vamos dizer assim, como umas partículas microscópicas muito finas. Elas nem sempre são visíveis a olho nu. E elas podem ser sólidas, líquidas, né? E elas ficam suspensas no ar por longo período de tempo. E é ali que realmente mora o perigo. Elas podem conter todos esses vírus e esses agentes patógenos, né? Que eles vão assim são suscetíveis a causar doenças para quem está dentro daquele ambiente, né? E na realidade essa é o tipo de contaminação mais grave que a gente tem nesses ambientes internos. E, bom, como eu falo, como são essas pequenas partículas, é o mundo dos inimigos invisíveis, porque a gente não enxerga. Eles estão lá presentes, a gente não tem ideia do que realmente está lá. Mas é simplesmente, uma pessoa entrou no ambiente, né, se ela tiver com uma gripe, tiver com um tipo de infecção, quer dizer, nós respiramos o oxigênio e, quando nós exalamos para o ambiente, a gente exala o CO2 e mais esse monte de patógenos, né? E aí eles vão concentrando. Então, quer dizer, só através realmente de microscópios que a gente consegue enxergar e ver quais são as formas mais prováveis dessas contaminações que a gente tem nesse ambiente. Bom, como é que eles se formam e como é que eles se contaminam no ambiente? A gente pode citar aí mais ou menos assim 3 causas que esses agentes, esses micro-organismos, né, eles se propagam e se proliferam no ambiente. Então, ele pode ser um procedimento de saúde, aquela maquinazinha do dentista, aquela lá é fantástica, né? Aquela lá, ela, digamos assim, dispersa, vamos dizer, esses micro-organismos, né, esses agentes infecciosos, de uma forma assim, surpreendente, que é a primeira que nós temos. O portador ativo, né, que pode ser qualquer um de nós. Eu até estava tomando remédio aí, agora espero que já não estou mais colocando. Então, essa questão de, sei lá, tossir, dar risada, ou às vezes aquelas brincadeiras, a gente também está contaminando o ambiente, vamos dizer assim, com esses agentes. E é justamente dessa forma, né? A gente não enxerga, isso aí é uma câmera especial que filma realmente ou fotografou essa condição, e uma geração espontânea. Às vezes a gente chega, bate o pé, bate palma, né? Então, qualquer tipo de forma de ação, ela pode ser um mecanismo de formação para poder espalhar esses micro-organismos. Bom, agora uma situação que eu coloco aqui quando a gente fala em micro-organismo e nanopartículas, micropartículas, se nós pegarmos 1 milímetro, tá? Vamos imaginar um clipe, né? Aquele clipe mais fino, o diâmetro de um clipe ele fica em torno de 0,5 a 0,8 milímetros. Você divide por mil vezes. Aí você tem o micro, que é o micrômetro. E se você pegar esse 1 micrômetro
e dividir por 1000, nós chegamos na medida do nanômetrico. Então, é dessa forma que nós falamos dos micro-organismos. Então, isso aqui é um teste que foi feito em laboratório, ou seja, qual é o tempo de precipitação dessas pequenas partículas. Porque se eu deixar esse equipamento aqui cair, rapidamente ele vai cair no chão. Então, o que acontece? Uma partícula que tiver um diâmetro, tá, de 100 micros, tá, ou 100.000 nanômetros, ela leva 8 segundos para cair, para chegar ao chão. E isso a gente está imaginando uma sala que está sem ventilação, imagina dentro do escritório, dentro do consultório, apagou a luz, fechou o escritório, fechou a porta. Então, é essa a condição. Não estamos considerando, nesse caso, ventilação que está promovendo aquelas partículas que ficaram lá. Mas olha onde mora o perigo. Se nós pegarmos aqui bactérias menores, que elas medem, em termos de comprimento, que a gente diâmetro de comprimento, entre 0,5 e 10 micros, tá? Que estaria mais ou menos assim, nessa faixa aqui, elas podem levar 19 horas para precipitar. Então, é possível que a gente saia de manhã, vai almoçar, volta, elas estão lá. E provavelmente vão estar justamente numa altura que é aquela altura que a gente vai inalar elas, né? Agora, se a gente pegar vírus menores, vamos falar de Covid, todas essas questões de influenza, são vírus que medem entre 17 e entre 160 nanômetros. Tá? Então, se você pegar essa faixa aqui desses vírus, tá? 100 nanômetros e 10 nanômetros, que são esses aerossóis infecciosos, o tempo de precipitação chega a 79 horas. É bem possível que, no final de semana, sexta-feira, você fecha tudo lá legal, você volta lá na segunda-feira, ele está lá esperando você inalar. Tá? Então, realmente, vamos dizer assim, isso é crítico e, digamos assim, ainda é difícil a maioria, principalmente, falo dos órgãos de saúde, perceber e entender isso aí. Eu, francamente, quando eu tenho que ir num consultório, num hospital, que eu entro na recepção ali, eu já fico preocupado. Claro, a gente usa máscara, põe a máscara, fica lá, sai um pouco para fora para respirar, porque realmente ali é um grande fator de contaminação. E como é que funciona daí esse impacto na saúde, né? Qual é a ameaça do sistema respiratório? Então, essas contaminações, todas aquelas lá que a gente mostrou, que a gente não enxerga, elas estão presentes no ambiente, estão cada vez se concentrando mais, e é o seguinte, vai chegando gente, vai concentrando mais. Chega mais gente, vai concentrando mais. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você pegar, vai tomar uma dosagem de álcool, né, que você mede, você tem uma diluição lá, tomou com água, então, se é pouca, não vai ter tanto efeito, mas se a concentração for maior, o dano é maior. E assim funciona com os micro-organismos. Então, a gente respira, eles vão diretamente atacar as vias respiratórias e uma provável infecção do aparelho respiratório é o que acontece. Tá? Então, é essa a situação que nós vivemos, principalmente nessa época. E aí, os sinais de alerta são os problemas emergentes da qualidade do ar, que não está sendo tratada para combater esse micro-organismo agressor. A ameaça no sistema respiratório, então, aí é um desafio urgente para a saúde. Vai gastar com medicação, vai encher as unidades de saúde, então, quer dizer, vai propagando mais. E essas ameaças representam um risco direto ao sistema respiratório, podendo causar sérios danos à saúde humana. Então, muitas vezes, vai ser só um resfriado, pode ser uma pneumonia e coisas até muito mais graves para isso aí. E aí o que acontece é isso, né? Então, como também já foi falado anteriormente, 90% do nosso tempo é dentro de ambiente fechado. A gente vai para o trabalho, é escritório, fica dentro do carro, pega um meio de transporte,
vai para casa, então, muito pouco a gente fica realmente na parte de fora. Eu acho que o cara, né, professor, mais privilegiado, eu acho que é o carteiro, né, ainda, aquele eu acho que é o que tem a saúde um pouco mais, digamos assim, não fica entrando nessa média aí. E o que acontece? Essas concentração de ambientes internos, eles podem ser de 2 a 5 vezes maiores do que os externos. E tem situações que eles podem alcançar 100 vezes. Aí é o que a gente fala das unidades de saúde, né? E esses ambientes, então, realmente, eles têm um grande potencial para desencadear toda essa questão aí que é o que nós vivemos, influenza, Covid, né? Bom, isso aqui é para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, a gente vai num supermercado. Outro medo que eu tenho é farmácia. Porque você vai nesses ambientes, né? Quem vai numa farmácia, normalmente, é uma pessoa que está sã, que vai comprar, digamos assim, a medicação para um familiar, ou vai junto. Então, ou seja, a grande predisposição de você concentrar esses micro-organismos é muito maior. Então, imagina, isso aqui é uma aceleração aí, nesses ambientes fechados, num supermercado. Olha a quantidade de gente que passa e a contribuição que todo mundo deixa ali para contaminar o ar. Bom, eu morei 30 anos em São Paulo. A nossa linha sempre era shopping, né? A melhor situação para qualquer coisa, almoçar, comprar, é shopping center. E olha aí, é complicado. E, infelizmente, se tem muito pouco, mas muito pouca ação e sistema justamente para a gente poder melhorar essa qualidade do ar, ou seja, para que a gente consiga passear lá tranquilamente para isso aí. E o que acontece? A minha caminhada em refrigeração, eu comecei eu era um técnico eletromecânico, eu sou a primeira geração da mecatrônica, né? Então, a gente tinha que fazer, vamos dizer assim, tudo. Sei lá se a elétrica, a mecânica, a automação, e justamente me deu esse privilégio de poder, digamos assim, sempre, até hoje, trabalhar abrangendo todas essas áreas, principalmente na automação. Então, o que acontece? As instalações, antigamente, elas eram muito manuais. E a gente foi automatizando, melhorando o sistema, como se faz até hoje. E aí, você sabe qual é que era o conceito do ar-condicionado? É simplesmente conforto térmico. E o que falava de conforto térmico? É aquela sensação de você não sentir frio nem calor. Então, era só isso. Então, a maioria, vamos dizer assim, do conceito do ar-condicionado, só conceito de conforto térmico. Principalmente controle de temperatura, algumas com controle de umidade e o filtro básico. E, justamente na questão de prevenção de contaminação, ou seja, essa vulnerabilidade, né, tem um alto poder de contágio, potencial de contágio. Então, ficou todo esse tempo a gente está com isso, digamos assim, sem guarda, né? E como é que a gente vê, vamos dizer assim, o que seria o modelo integrado, que é o passo que a gente tem que dar, e para ir para esses modelos integrados, ou seja, biossegurança, solução completa para a qualidade do ar. Então, 50% do sistema dos nossos controles de refrigeração, no caso de ar-condicionado, eles têm que continuar fazendo o controle de temperatura, o controle de umidade e renovação de ar, tá? Continuar o filtro básico, mas instalar os sistemas de biossegurança e eliminação de aerossóis infecciosos, que se usa outras tecnologias para poder realmente ter a proteção e segurança de um ar limpo e saudável, ou seja, eliminar isso aí. Bom, quando a gente fala, então, em unidades de saúde, então, o que um hospital transmite, né? Vamos falar em hospital, clínicas. Então, a gente tem aquela confiança no médico, naquela clínica, naquele hospital. Então, a gente tem realmente uma admiração. A gente sabe que ali tem muitos profissionais de saúde, dedicação, e a gente vai lá justamente, né, para a gente ter um ente ali que vai ser cuidado. E cuidado da saúde, esse dom que poucos têm, ele vai além do saber da ciência. Então, sempre querendo bem ao próximo.
e a esperança das pessoas que nascem, renascem, iniciam a vida e têm a oportunidade de viver melhor. Então, quando a gente vai para uma unidade dessa, a gente vai buscar uma situação melhor de conforto. E como é que é os bastidores? Os bastidores é assim, começa assim, ó, é uma alta rotatividade de pacientes. Então, a gente tem uma rotatividade de pacientes com um monte de problemas de saúde, né? Então, e isso aumenta esse risco de propagação dentro do próprio hospital, tornando um ambiente particularmente assim potencial para esses surtos. A reputação e confiança. Então, isso é aquilo que a gente vê quando vai naquele hospital. Eu já tive vários amigos, até parentes, que ele vai lá para tratar uma enfermidade e, muitas vezes, até tem um caso até bem mais trágico, justamente por essa questão de contaminação hospitalar. Sem contar que, hoje, muitas vezes, a gente vê esses hospitais, eles, às vezes, têm uma previsão que ele ficaria lá, sei lá, 7 dias. Aí, eles podendo, em 3 dias, eles já liberam, já dá... Pô, a pessoa sai surpresa lá. Por quê? Porque ele também já está sentindo que ele tem aquele risco que, mais tempo exposto, ele pode adquirir uma outra enfermidade. Tá? E isso impacta até financeiramente para esses hospitais. É um ambiente de trabalho estressante. Os profissionais de saúde, tá? E dessas clínicas, é muito estressante o trabalho deles lá em cima disso. E aí tem aqui, ó, essa exposição que eles são. Isso aí é um dado já, isso aí é de ciência, tá? O tempo médio de um paciente internado é de 5 dias, ou seja, em termos de 120 horas. E tem médicos e profissionais que eles chegam a trabalhar 18 horas por dia dentro desses ambientes. Então, quer dizer, ele dali, além de ele estar ajudando a curar, ele também passa a ser um provável, né, hipoteticamente, um vetor para poder levar essas contaminações para frente. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, até para entender como é que eu fui para esse lado. A gente, como sempre, trabalhou com vários sistemas e soluções. Em 2005, eu comecei a fazer uma especialização dentro do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. A formação da gente é essa área, vamos dizer assim, mecânica, mas eu fiz lá uma disciplina que chamava-se biotecnologia. E, dentro da área de biotecnologia, o IPT ele tem um laboratório que lida com essa parte de micro-organismos. Então, bom, aquilo lá é tudo grego para a gente. Mas foi tão fascinante o conhecimento, e, nesse mesmo tempo, a gente trabalhava muito com indústria, e, na indústria, ela tem um problema sério, que é a questão de descontaminação de componentes. E nós tínhamos desenvolvido um projeto, principalmente para essas obras industriais, amônia, utilizando trocadores de calor de alumínio. E a desinfecção que eram feitos nesses equipamentos, dentro das indústrias que elas têm que fazer, é a base de cloro e ácido peracético. E esses dois desinfectantes, eles, aplicando no alumínio, o alumínio vira farinha. Tanto é que, hoje, a indústria já utiliza assim, tubos desses trocadores, tubos de aço inox, e justamente por essa questão. E o meu trabalho, daquela época, começou como fazer a desinfecção saindo fora do ácido peracético e do cloro, que eles são extremamente eficientes, mas são letais. E, com isso, eu comecei, já desde aquela época, a trabalhar com os sistemas de oxidação avançado, ozônio. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, comecei a buscar outras coisas. Então, desde 2007, nos Estados Unidos, eu tenho trabalhado com isso, com todos os tipos de tecnologia, para a gente poder chegar no que a gente vai começar a mostrar aí para frente. Então, tudo isso aí que a gente já colocou, dessa exposição de pacientes aos micro-organismos contagiosos, disseminação de doenças, também tem a questão até de processos judiciais que acabam movendo contra essas unidades aí, né? Então, tudo isso faz, digamos assim, da gente buscar para poder prevenir e trazer soluções para resolver esses problemas. Nós começamos desenvolvendo equipamentos para poder trabalhar com esse sistema.
E, justamente, o propósito é garantir assim, uma qualidade de vida melhor, justamente criando esses ambientes mais saudáveis e, principalmente, combater e a neutralização de micro-organismos infecciosos. Então, nós começamos a desenvolver equipamentos justamente para poder tratar isso aí. E o que acontece? São mais de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento, isso aí colocando, digamos assim, todo um trabalho para desenvolver essas coisas. Em 2020, mudou tudo. Com a chegada da Covid-19, realmente, foi o grande ponto que a gente começou a converter, vamos dizer assim, todo esse trabalho, esse estudo, justamente para, digamos, ajudar no combate dessas transmissões com a Covid-19. Só que, assim, hoje, normalmente, se colocam produtos no mercado, mas a gente viu que a gente precisava começar a estudar mais a fundo. Ou seja, fazer testes assim, pô, é eficiente, ele resolve, ele aniquila, ele diminui, digamos assim, consegue aniquilar esses micro-organismos, mas aí é só ter que ter uma comprovação científica. Eu fiquei mais de um ano, nós ficamos mais de um ano buscando laboratórios para que pudesse fazer esses testes e realmente confirmar a eficácia do equipamento. Então, nós não encontramos aqui, eu mesmo já vim de São Paulo, o IPT também tem um laboratório, mas estava mais difícil para fazer. E aí eu fui para dentro da Unicamp. Então, dentro da Unicamp, junto com o Laboratório de Biologia e Virologia, nós fizemos um trabalho de mais de 4 meses, fazendo todos esses testes, essas comprovações, para a gente poder mostrar o que a gente conseguiu com o resultado lá. Então, é o seguinte, eu falo que está muito na moda as clínicas de estética, né? Então, é fantástica o que mostram. E, às vezes, quando se visita essas clínicas de estética, o pessoal investe muito, investe no marketing, naquela sala, mas, francamente, na questão assim para eliminar vírus, bactérias, essas coisas, tem nada. O que tem lá é um bom ar-condicionado split lá. É muito difícil convencer, às vezes, eles para colocar uma renovação de ar, mas não tem nada. Então, você imagina o que gera de partículas, de resíduos, e, principalmente, as pessoas vão lá, elas não fazem um exame se estão infectadas com algum tipo de doença, e tudo isso fica exposto nesse ambiente, né? E se paga caro, né? Justamente para ir lá. Então, o conceito é você ter equipamentos que eles podem tanto fazer todo esse processo, fazer o controle, digamos, ser um sistema de ar-condicionado que controla a temperatura, a umidade, renovação, tudo, mas também um sistema que ele trabalhe junto com o que já tem existente. Porque hoje, se já vender um sistema desse é difícil, tu imagina chegar lá e dizer assim, olha, você precisa arrancar tudo que você tem de ar-condicionado aqui e instalar uma coisa que realmente resolve. O cara disse, não, tchau, eu abro outra clínica, mas não faço isso. Então, esses equipamentos eles têm esse poder de fazer com que todo esse ar que está contaminado lá, ele seja, digamos assim, absorvido ali, tratar e sair um ar praticamente 100% limpo e seguro. Então, ele, além de combater esses poluentes, ele tem esse controle de monitoramento sustentável, ou seja, para poder fazer isso aí. E aí, esses aí são os resultados que a gente fez dentro da Unicamp. E o que acontece? O que era o pavor de todo mundo era a Covid-19. Eu mesmo, quando comecei a fazer esse trabalho com a equipe lá, com a doutora, disse assim, não, doutora, nós temos que poder para atender a questão da Covid-19. Daí ela dizia assim, mas a Covid-19 aí é fácil, ele é um vírus, digamos assim, fácil de desinfectar, álcool 70 mata. Você precisa trabalhar com outras coisas que são mais resistentes. Nós temos aí micro-organismos que são super resistentes, nem o álcool 70 mata. Então, aí a gente ficava imaginando, né? Nós mesmos chegávamos no lugar, tem o álcool 70, a gente passava aquele álcool ali, está tudo certo, está tudo descontaminado. Então, isso é o que a gente tinha. Então, ela falou assim, olha, vamos começar a trabalhar numa faixa de amplitude muito maior, para a gente pegar não só esses vírus,
digamos, e micro-organismos, digamos assim, que são, hipoteticamente, assim, eles são menos resistentes, mas trabalhar com aqueles que são mais resistentes. E agora, olha, interessante, nós fizemos isso para o Covid, para a SARS, a influenza, pegando toda essa gama aí de vírus, e, praticamente, isso aqui é um trabalho científico, né? Basicamente, a gente via muita coisa que eu tive nos Estados Unidos lá, fazendo e vendo com o pessoal, se falava muita coisa assim, 30 minutos, 15 minutos, e a gente resolveu ampliar isso aí. Trazer isso aí, inclusive, até para 1 minuto. E nós conseguimos que, em 1 minuto, aquilo que o equipamento aspira e volta, em 1 minuto ele desativa. Ou seja, cientificamente está comprovado que ele consegue, em 1 minuto, aniquilar. Então, nós temos aí 5 casas logarítmicas, né? A partir de 4 casas, ele já é totalmente inativado, e isso é com a Covid-19, atestado e comprovado pela Unicamp, que tem, inclusive, internacionalmente, vamos dizer assim, a aceitabilidade dos laudos dela. Aí nós pegamos o FC vírus, que é o norovírus, que ele é um vírus, digamos, não envelopado, e um vírus menor, que ele é muito resistente à desinfecção. Então, ele já tem de uma grande dificuldade. E o resultado que a gente conseguiu com o FCF, esse novo norovírus, né, também, em 1 minuto, a gente inativou eles. Nós ultrapassamos as 4 casas decimais, logarítmicas, né, e comprovadamente também aniquilou. Aqui é para a gente ter uma ideia de onde é que a gente está falando. Isso aqui é uma classificação dos micro-organismos. Tá? Ele vai desde o menos resistente, que está aqui embaixo, na garrafa, até o mais resistente. Então, nós temos os vírus envelopados, que ali está o hepatite C, coronavírus, o influenza, a dengue, a zika, o HIV e outros. Então, quando ela fala que são, digamos assim, vírus que a desinfecção é mais simples, mais fácil, o álcool 70 mata, esses aqui, eles estão aqui embaixo. E a Covid-19 está nesse último aqui. Mas depois nós temos aí bactérias gram-positivas, nós temos, digamos, os vírus maiores envelopados, os fungos e mofos, né? E as bactérias gram-negativas. Depois nós temos... Aí nós viemos aqui com os vírus pequenos não envelopados. Então, a gente conseguiu chegar até aqui. Nós não fizemos os testes com as bactérias com esporos, que são consideradas também aquelas mais difíceis. Isso aí é um segundo passo. Nós precisamos de investimento para poder complementar esse teste, porque, inclusive, esse laboratório ele tem esse nível, tá? Ele tem o nível até o nível 3, que a gente pode fazer isso aí. Inclusive, a Unicamp está em construção daquele laboratório para o nível 4, que é aquele mais elevado, que já está em construção lá. Eu até estive acompanhando com o pessoal lá na época, que tem um grande investimento. Praticamente aqui vai ser o primeiro país na América do Sul aqui que vai ter esse laboratório. Então, toda essa eficácia a gente conseguiu, nós conseguimos chegar até aí. Então, o que eu digo? Na questão das soluções e as contribuições que a gente pode dar, claro, para todo projeto que dá um problema, existe sempre uma conjunção de fatores, ou seja, que contribui para acontecer aquilo lá. Então, hoje, para nós reduzir essa questão de reduzir a contaminação, doenças, então, a vacina ela é interessante, tem que ser feita, os cuidados têm que ser feitos, e também fazer projetos que resolvam e aumentam essa solução para eliminar esses vírus, esses agentes infecciosos, eles são importantes, e hoje nós já temos tecnologia para isso aí. Tá? Bom, agora falando, vamos dizer assim, do sistema, como é que funciona. Então, ele tem, são as funcionalidades dele. Então, ele tinha uma funcionalidade de neutralização, ou seja, captar esses micro-organismos suspensos no ar, neutralizar eles e voltar a um ar limpo
e desinfectado. Ele pode também trabalhar, digamos assim, neutralizar odores, conforto térmico, se for o caso também, na questão de controles de temperatura, de umidade, poluentes químicos, tá? Ele também vai resolver e vai eliminar esses componentes orgânicos voláteis. Ele também tem sensores que ele pode ser monitorado para toda essa qualidade do ar, tudo. Então, quer dizer, tudo é possível fazer. E a sustentabilidade, né? Porque, na realidade, são equipamentos com baixo consumo de energia. Então, mesmo num sistema de climatização, a gente não está agregando um consumo de energia alto. Ele é extremamente baixo, muito baixo, pelo resultado que ele apresenta. E como é que funciona? São várias tecnologias que a gente tem e a gente trouxe para cá. São fotocatálise avançada, UV, nanotecnologia, plasma, íons ativos. Inclusive, a gente tem o que a gente chama de a proteção ativa, né? Ou seja, além dele, dele captar esses agentes infecciosos e neutralizar eles, ele também dispersa no ar essas proteção ativa que eles vão cair em superfícies, né? E eles vão também continuar aniquilando e fazendo essas limpezas aí no ambiente, não só aqui, mas nas cadeiras, em tudo, né? E como é que é avaliado esses resultados? Tá? Então, nós temos uma metodologia científica que ela é elaborada e acompanhada com a equipe de microbiologia, ou seja, nós temos um ambiente que ele, digamos, não tem essa instalação, então a gente pode medir ela antes e depois de fazer essa instalação. Então, aí é feito toda essa medição dos micro-organismos, então ela tem uma pré- e pós-instalação, e o que nós chamamos de teste duplo cego, né? Porque, muitas vezes, você pega... O que é esse teste duplo cego? É que nem aquele medicamento, né? Que você... Então, você pega assim, tem 5 salas. Então, dessas 5 salas, a gente escolhe 3 salas, só quem realmente está fazendo o teste vai colocar nessas 3 salas, e as outras não. E ninguém sabe. Então, aí depois, com isso, você faz todas as medições e aí você consegue mostrar, vamos dizer assim, a eficácia diferente, até para as pessoas. Eu sei que ali está instalado, é ali que eu vou ficar, que ali eu vou estar protegido. Então, vamos dizer assim, são todos esses conceitos que a gente ficou todo esse tempo fazendo com esse pessoal da microbiologia lá. Como é que normalmente funcionam esses cronogramas, né? Então, nós vamos instalar um equipamento. Primeiro, todo o equipamento ele é dimensionado e existe uma modelagem matemática para cada tipo de ambiente, cada tipo de aplicação. Existe uma tecnologia, uma modelagem matemática para você receitar exatamente aquilo que precisa e aquilo que você precisa combater. Quando eu falo assim em luz ultravioleta, nós temos 3 tipos de ultravioletas, a, B e C. Mas, muitas vezes, a gente tem visto assim, sistemas que o pessoal utiliza, e, às vezes, a forma que ele está utilizando, o espectro que ele usa, ele está usando com benefício, mas ele não vê que ele está lá transformando, mudando toda aquela cadeia daquela molécula que ele quebrou, dividiu ela, né? Muitas vezes ele lança ela e lá ele volta ela ao normal e não resolve o problema. Então, nós temos aí praticamente 4 dias, quando é o diagnóstico, o kickoff com o cliente. Quando se define numa aquisição de logística, cronograma, tudo, 2 dias. Normalmente, essa produção desses projetos e digamos, de produção dele leva em torno de 4 semanas. E a instalação ela é rápida. A gente considera 3 dias, por quê? Muitas vezes, toda aquela situação de instalar, ir lá, regular, e você voltar para você dizer, não, o startup está todo concluído, né? 3 dias, e depois é feito um monitoramento com visitas periódicas e medições e relatórios. Aí, a medição dos resultados. Como é feita essa medição dos resultados? Ou seja, também, quando vai fazer esse levantamento técnico, então, é um dia, de 2 a 4 horas, que vai fazer, vamos dizer, esse levantamento. O teste de pré-instalação, né, instalação das placas para poder coletar esses micro-organismos para
para poder fazer de acordo com a sugestão da equipe de virologia. São 2 semanas. Então, isso é o que se faz antes de instalar. Aí, depois, para instalar o equipamento, se faz uma preparação, treinamento, lá tudo 1 semana, e aí é feito novamente um teste de pós-instalação, que, novamente, vai coletar essas amostras, né? Tudo de acordo com essa equipe de virologia, mais 2 semanas, e depois essas medição, incubação, os testes e a produção do relatório, mais 2 semanas. Então, a gente consegue implantar um sistema, ver o que realmente, vamos dizer assim, tem antes, e fazer essa medição depois, para realmente ter toda essa parte dos resultados. E aqui tem, basicamente, todo digamos assim, as certificações, as comprovações de que realmente esses equipamentos eles são eficazes e são, digamos, recomendados para todas essa situação. E importante, em 2023, a Ashler, ela nos Estados Unidos, ela publicou e implantou a resolução 241, né? Justamente que é o controle de agentes infecciosos, né, nas edificações. Então, hoje, obrigatoriamente, nos Estados Unidos, qualquer projeto aplicado para climatização, ventilação, eles são obrigados a atender essas resoluções da Ashler, principalmente para combater esses agentes infecciosos. Pessoal, obrigado, né? Então, posso passar aí para você.